Tá na moda agora esse negócio de técnico europeu. Cara, isso... Eu vi um apresentador, infelizmente eu não vou me lembrar o nome desse apresentador, um apresentador da ESPN, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Não sei se é apresentador, comentarista, um cara que trabalha no ESPN falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: nós somos o Brasil. Até hoje, apesar de tudo, apesar de todas as péssimas campanhas nas Copas, nas últimas Copas e tal, continuamos sendo o Brasil. O jogador brasileiro é reconhecido e temido no mundo inteiro. Então nós temos o melhor futebol. Não tem nenhum outro país no mundo que tenha o mesmo número de Copas que nós temos. Não tem outro país no mundo que tenha um futebol bonito, técnico, como nós temos. Então por que nós precisamos de técnico europeu? Será que eles são mesmo tão melhores assim do que os técnicos brasileiros? Ou será que a gente... Isso aí é por minha conta, tá? O cara da ESPN só falou isso. Ele só disse o seguinte: nós somos o Brasil. Nós temos o maior número de campeonatos mundiais de futebol da história. Por que nós precisamos copiar os europeus? Por que nós precisamos de técnicos europeus? O nosso erro é justamente querer copiar os europeus. Nós temos que voltar a jogar o futebol à moda brasileira, que foi a Copa de 82, para quem não sabe do que eu estou falando. 82, para mim, foi o máximo do futebol brasileiro. E nós temos que voltar para aquele futebol. E aí vai ter um monte de velho imbecil que vai dizer assim: ah, mas não ganhou nada. Não ganhou nada, mas jogava muito. Não dá para você discutir o resultado. Não dá para discutir. A gente foi tetra com uma das piores campanhas. Pior campanha não. Uma campanha ruim do Brasil. Uma das piores Copas da história das Copas do mundo. Foi um nível baixíssimo de futebol. Foi uma Copa horrorosa, horrível. E o Brasil passou raspando. O Brasil passou empatando em todos os resultados, em todos os jogos mata-mata. Inclusive foi campeão numa disputa de pênaltis, com o Roberto Baggio, que à época era o melhor jogador do mundo, chutando um pênalti por cima do travessão. Então não podemos esquecer isso. O futebol de resultado da era Parreira, que resultado? O único resultado que deu foi dar uma sorte do cacete e o melhor jogador do mundo bateu um pênalti para fora. Foi esse o único resultado que o futebol de resultado conseguiu. Então a gente tem que voltar sim, revisitar sim, aquele futebol de 82, onde se jogava bonito, onde o brasileiro era o melhor jogador do mundo, onde nós tínhamos o melhor futebol do mundo e só não ganhamos a Copa do Mundo porque a Copa do Mundo é assim. Nem sempre o melhor vence. A história está cheia de decisões de Copa do Mundo onde o melhor não venceu. Então dizer que por isso, porque o Brasil não ganhou nada é a Copa do Mundo, né? Porque o Brasil não venceu a Copa do Mundo em 82, a gente tem que descartar aquele futebol? Não, pelo amor de Deus, claro que não. E eu falei tanto que eu já até me perdi no que eu ia falar aqui. É isso mesmo, não tem mais o que eu vou encerrar por aqui para dizer isso. Não sei por que a gente tem essa fixação de futebol europeu. Eu até concordo que o futebol europeu está muito melhor do que o brasileiro, mas acho que a gente pode melhorar o nosso futebol sem precisar copiar eles, sem precisar trazer técnico europeu para cá, para dentro do Brasil. Não precisamos. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa dar oportunidade para técnicos novos. Eu vou citar como exemplo, não é que eu queira que o técnico do Água Santa seja o técnico da seleção brasileira, não. Nem técnico do Flamengo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele é um bom exemplo. O técnico do Água Santa, que eu não sei nem o nome dele, conseguiu disputar o Campeonato Paulista. Chegou na final do Campeonato Paulista. Esse cara tem que ser olhado com atenção. Porque esse cara é o técnico, é o verdadeiro bom técnico. Porque mesmo sem ter um elenco, jogadores de nome, de preço, de custo, mesmo sem isso, ele foi lá e disputou o Campeonato Paulista. E bateu, foi vice-campeão do Campeonato Paulista. Então esse cara que merece uma oportunidade. Não é o Ancelotti, não é técnico europeu, não, é técnico brasileiro que precisa de oportunidade. Eu não sei também quem era o técnico do Ituano no ano passado. O Ituano, eu vi mais de um jogo do Ituano, acho que estava na Série B ainda. Eu vi mais de um jogo do Ituano que eu fiquei impressionado como o time do Ituano joga. Como joga, como é o conjunto, como joga em conjunto, como toca bola, como corre, enfim. É um futebol bonito e é o Ituano. Eu não me lembro de um jogador do Ituano que tenha sido falado, que tenha ficado famoso. Se tem, eu não me lembro. O que importa mais um exemplo de time que não tem jogadores caros e o técnico consegue tirar leite de pedra. Então esse técnico precisa ser olhado com atenção. A gente precisa parar com essa palhaçada de que precisa ser português
ou europeu para ser técnico do Brasil. Não precisa. O que a gente precisa é abrir espaço para novas ideias, para cabeças novas, novas em todos os sentidos. Nova de idade, cronologicamente falando, nova de ideia. Pessoas que tenham propostas diferentes para o futebol. Quando eu digo diferente, diferente mesmo. Não é copiar europeu, não. É o cara vir com uma proposta de futebol que sai da cabeça dele. A gente tem que permitir isso. A gente tem que se permitir essa inventividade, essa criatividade. Porque essa é a marca registrada do futebol brasileiro. E a gente está perdendo isso. Desde 82 que a gente vem perdendo isso. Com essa coisa de copiar. Ah, porque futebol de resultado. Ah, porque você ganha o jogo não perdendo. Não, você ganha o jogo fazendo gol, pelo amor de Deus. Eu não vou falar disso não, porque senão vai ser mais 3 horas de vídeo aqui.